Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Lanara. Hoje vim compartilhar mais um vídeo aqui das minhas experiências na maternidade. Antes que o dia acabe, eu não posto o vídeo, porque eu já tava até esquecendo. Mas eu recebi um comentário num dos vídeos aqui no canal de uma mãe, normalmente, né, são as mães que vêm falar comigo, sobre um vídeo que eu postei há um tempo atrás. Contando sobre os meus filhos morarem longe, né? Aí no vídeo eu tava desabafando, né? Chorando, porque eu tava com muita saudade deles. E eu sempre recebo ou um comentário, ou uma mensagem, até no WhatsApp outro dia, uma mulher veio me mandar uma mensagem falando sobre montar um grupo, né, das mães que têm os filhos que moram longe. Pra quem não me conhece, deixa eu explicar um pouquinho, né, a nossa história. Eu sou a Luanara, eu tenho um filho de 7 anos e um filho de 4 anos que mora em São Paulo. Eles foram morar pra lá bem novinhos, porque depois que eu me separei, eu fui morar na casa da minha mãe. Depois da casa da minha mãe, eu fui morar sozinha com os 2 meninos. Mas eu não estava tendo renda financeira para poder, e nem condições psicológicas para poder ficar com os meninos, para poder sustentar eles. E por toda a dificuldade, eu não tava conseguindo nem ir para uma entrevista, porque ninguém ficava com os meus filhos, eu tinha zero ajuda, sabe? Era eu e eles. Então, devido a isso, eu conversei com o meu ex-marido e a gente entrou em um acordo que os meninos ficariam lá em São Paulo. E eles moram lá até hoje, né? Hoje, o Akian, que é o mais velho, ele tem 7 anos e o Eluar tem 4 anos. Quando o Eluar foi morar lá, ele tinha 10 meses e o Akian tinha 3 anos. É tempo já faz um tempo que eles moram lá. E nesse tempo eu aprendi muita coisa. Eu aprendi como viver, né, suportando uma dor assim, de ter os filhos morando longe, né? E também, assim, da gente, como que a gente vai confiar em alguém, né, pra cuidar dos nossos filhos? Isso a gente nunca imagina que vai acontecer. Quando eu tava grávida, jamais que passava pela minha cabeça algo assim, de deixar meus filhos tão longe com outras pessoas. Nunca, jamais. Mas eu passei pela situação e eu precisei fazer isso. Eu precisei abrir mão, né, de muitas coisas para que eles ficassem bem, para que eles estivessem o melhor. Porque eu sei que se eles estivessem comigo, eles poderiam passar dificuldades, principalmente porque eu não estava conseguindo nem arrumar um emprego porque eu era mãe. E eu fui até procurar ajuda numa assistência social e onde eles me diziam que eu tinha que ir para uma entrevista de emprego, mas eu não podia levar os meus filhos de jeito nenhum. A mulher me disse assim: tu não leva teus filhos junto na entrevista porque ninguém vai te contratar. Daí eu vou deixar eles com quem se eu não arrumo ninguém para ficar com os meus filhos? Como é que eu vou fazer? Foi muito difícil, eu passei por vários processos nesse tempo, né, de recusas, tipo, as pessoas iam me contratar, mas quando me perguntavam se eu tinha filhos, a resposta era não na cara, assim, sabe? Então, eu passei por várias coisas, sem falar o julgamento, preconceito, enfim, né, que toda mãe que é mãe solo sabe o que enfrenta, né? Beleza, os meninos foram morar pra lá. E eu fiquei, na época da pandemia, eu fiquei 2 anos sem ver eles. E eu quase morri, né? Quase morri. Foi muito difícil pra mim também, durante a gestação do Lu também foi muito difícil a saudade, a falta dos meninos, aquela culpa materna, meu Deus, que esmaga a gente, né? Esmaga. Mas eu tô aqui, né, pra dizer que uma das coisas, assim, que mais me ajudou nessa fase é entender que era o melhor pra eles. Era o melhor. E lá eles têm uma melhor condição de vida, eles estudam em escolas ótimas, eles têm o que eles precisam, né? O pai deles tem uma boa condição financeira para cuidar deles. Então é totalmente diferente. Cada situação é uma, né? Mas às vezes acontece dos filhos irem morar com o pai. E isso não tá errado. Isso devia ser comum, isso devia ser natural e não uma coisa assim, meu Deus, que mãe que é essa, né? Que faz uma coisa dessa. Não, tem um porquê, né? Tem uma necessidade atrás de tudo, de cada ato que uma mãe tem, né?
Lembro que na época eu fui muito julgada, principalmente pela minha família. Foi um peso muito grande e foi muito difícil. Muito difícil. Porque quando a gente escuta dos de fora de casa, parece que tem um outro significado, né? Mas quando é da própria casa da gente, a gente fica assim, meu Deus, né? Me culpava. O que eu faço pra me manter bem? Eu sempre penso que se eu tô bem, eu vou estar bem pra cuidar deles. Eu vou estar bem pra quando eles precisarem de mim, eu vou estar bem. Eu preciso estar bem, eu preciso viver. Porque se eu parar de viver, se eu entrar em depressão, se eu ficar doente, como que eu vou cuidar deles e como que vai ser o meu exemplo pra eles mais tarde, né? E isso me ajudou muito. Ai, gente, eu tenho que segurar o celular, eu tô cansada. Mas isso me ajudou bastante a entender que tava tudo bem, que tava tudo certo, que era o melhor a ser feito, né? Eu me esforcei muito pra seguir algumas coisas, tipo, faço muitos vídeos chamada com ele. Vídeos chamadas não, porque nem sempre a gente consegue conversar, mas eu faço vídeos no celular, mando pelo WhatsApp. Eu sempre pergunto o que eles estão fazendo, o que está acontecendo. Eles sempre me informam também, o pai deles e os avós sempre conversam comigo. A gente mantém, assim, um relacionamento saudável, né? Porque eu preciso saber dos meus filhos e eu preciso estar em contato com quem tá lá com eles, né? E, então isso a gente sempre deixou assim que fosse uma coisa boa pra todo mundo, sabe? Pra não ficar aquelas brigas, essas coisas não, sabe? Ah, não deu certo o nosso casamento, tá tudo bem, a gente vai como a gente se perdoa, entende e vai pra e segue adiante, né? Não tenho que ficar brigando, questionando, né, guardando mágoa, porque isso só faz mal para os nossos filhos, na verdade, né? Então isso me ajudou muito a entender algumas coisas dentro de mim. Eu acho que a minha principal busca foi pra dentro e foi o que mais me ajudou. E eu vou na psicóloga também, que isso ajuda demais, né? E eu super recomendo, né? Eu tô indo na psicóloga que atende no posto mesmo e tá sendo assim muito bom, né? Oh, meu amor, um beijo. Ai, beijo. Manda beijo, mamãe. Lindo. Então, muitas coisas, né, foram e ainda são difíceis, mas conforme a gente vai, as crianças vão crescendo, elas vão criando uma certa autonomia, criando-se uma certa defesa, né, dela poder se defender ou poder falar, né, contar, principalmente. Ótimo, e assim, eu super confio nos responsáveis que eles têm lá por eles, então tá tudo bem, tá tudo certo, né. Só que a gente tem muito medo. Eu lembro que no começo, quando eu deixei os meus filhos lá e eu atravessei de São Paulo até o Rio Grande do Sul, foi assim muito triste, muito triste. Eu lembro que quando eu fui separar as roupinhas deles, né, porque eles não levaram muitas coisas. A gente levou pouca coisa, né? Até porque a gente foi de avião, então a gente levou poucas roupas. E as roupas que ficaram no Rio Grande do Sul, eu lembro até hoje o dia que eu fui arrumar aquelas roupas que eu doei pro sobrinho meu e para umas outras crianças também. O quão difícil foi arrumar aquelas roupas. Como difícil foi cheirar aquelas roupas e sentir o cheirinho deles. E saber que eles estavam longe de mim, sabe? E foi muito. Ai, meu Deus. Foi muito difícil. Foi. Doeu muito. Eu chorava muito. E eu tava sozinha no apartamento que nós morávamos. E aquilo, sabe, doeu. E é difícil falar também, assim. Eu tentei chegar aqui numa hora astral pra conversar com vocês a respeito disso. Mas eu não vou negar que dói. É lógico que dói, né? Que eles moram longe, que eu não tenho contato todo dia, que eu não abraço, que eu não beijo, sabe? Que eu não participo das coisas da escola, várias coisas que eu sinto falta deles.
E que eu sei que através da minha experiência eu posso ajudar outras mães que também estão passando por isso, que tem muito medo disso também. Eu nunca me imaginei numa situação dessa, eu nunca imaginei que eu ia ter que passar por algo que doesse tanto assim. Não era meus planos, né? Mas quando eu me separei, eu não tinha nada, eu não tinha um garfo, eu não tinha nada. Então eu fui morar na casa da minha mãe. E quando a gente faz uma coisa dessa, que a gente vai morar, volta a morar na casa dos nossos pais, a rotina é diferente, com criança se torna muito desafiador, porque aí tem os atritos de pensamento, né? Ah, eu penso de um jeito, mas aí minha mãe pensa de outro, meu pai, né? Enfim, é muito mais difícil a convivência, né? Quando envolve crianças. Então eu passei por muitas coisas que foram difíceis pra mim, eu não queria ver aquilo, eu não queria que os meus filhos também passassem por aquilo. Então eu optei que os meus filhos ficassem com o pai deles, porque eles têm muitos benefícios disso, sabe? E querendo ou não, a gente vive num mundo onde as mães são muito julgadas, né? O pai, meu Deus, tipo, é o herói, né? O pai é o herói. O pai que faz uma coisinha, que tem uma atitude perante os filhos, já é o herói. A mãe, nunca, né? A mãe, ela é julgada, condenada, daí não tem muitas oportunidades porque é mãe. E eu vi isso na prática. Eu fiquei chocada com o mundo, em que eu tive que dar de cara quando eu me separei, que eu era mãe. Eu falei, meu Deus, eu não fazia ideia que existia isso, né? Mas eu enfrentei tudo com muita coragem. E hoje também, até hoje, né? Eu sou uma pessoa que não aceita as coisas assim. Eu sempre dou de frente com algumas coisas, eu busco orientação, busco informação, vou pra frente, não fico, porque o que não é justo, não é justo, né? Então, consegui me recuperar, né? Aquela parte ali das primeiras dores, né? Que era de não estar junto, de não sentir o cheirinho, de ter que... Ai, meu Deus! Eu lembro que... Aqui, ele queria muito um caminhãozinho, sabe? Daqueles que tem vários carrinhos. Era um caminhão bem grande. E ele queria muito, né? Quando a gente conseguiu comprar aquele brinquedo pra ele, foi um dia antes dele ir pra São Paulo. E a gente não conseguiu levar o carrinho junto. E olhar pra aquele carrinho depois. Ai, doeu tanto, sabe? Doeu tanto. Dói muito lembrar também. Mas é assim, gente, dói, né? E dói bastante, né? E é uma busca pelo equilíbrio todos os dias. Todos os dias eu tiro forças de onde eu nem sei que tinha pra continuar, pra não me culpar, pra não me perder nas emoções, né, na dificuldade, pra não me perder nas lembranças, né. Teria que é um processo. Como eu digo sempre, pra quando as pessoas vêm, né, desabafar comigo, eu sempre falo, é um processo, né, é uma etapa da vida, né. Eu penso que sempre que a gente faz alguma coisa por nossos filhos que a gente não é capaz de fazer por nós, que a gente não é capaz de fazer no momento, a gente toma uma atitude para que eles fiquem bem, e isso é que importa, né? Por mais que seja difícil no momento, e até mesmo eles vão passar por uma fase que seja difícil de entender o porquê aconteceu isso, né? Mas é sempre bom manter um diálogo bom, conversar sempre, expor a verdade, contar o que aconteceu. Acho que o que faz parte da nossa história é nosso, né? Por direito, a gente tem que saber.
Então, assim também com os filhos. E não manter aquela visão assim, ai, mas o culpado é teu pai, ai, mas a culpada é tua mãe, sabe? Não, não, os filhos são fora, têm as suas próprias personalidades, são também vidas. Então, eles não têm que carregar a culpa do pai ou a culpa da mãe, né? Não deu certo, tudo bem. Quando eles forem adultos, eles vão ter uma noção de compreensão melhor para entender o porquê não deu certo, né? E entender que cada um tem um pensamento, cada um tem seus valores, seus princípios, né? Tudo certo. É difícil passar por isso, é doloroso, é muito doloroso. Eu chorei e choro até hoje. Depende do dia. Tem dias assim que bate uma saudade. E eu já percebi que são épocas do ano. Tipo, quando chega setembro, que é o aniversário do Akian, meu Deus, me dá assim uma tristeza muito grande, misturado com uma felicidade muito grande, porque se aproxima do aniversário dele, foi quando ele nasceu, eu me lembro do parto, me lembro da vida, como era. Então eu fico feliz e fico muito triste por quando eu não consigo ver ele, quando eu não consigo estar lá com ele, né? Então sempre tem assim dias e dias. Aí tem último dia, foi essa semana que eu lembrei muito deles. E eu até senti, eu sempre pergunto assim, eu pergunto para Deus, o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com os meus filhos? O que eu posso fazer para me ajudar, para que não seja tão pesado, que eu não me culpe tanto, que eu não me cobre tanto sobre isso. E sempre eu recebo assim, que eu preciso falar sobre isso. Eu preciso colocar minha experiência para fora e ajudar outras pessoas com isso também, porque foi algo que eu passei, algo que pode acontecer com você também, o que já aconteceu, ou o que está acontecendo, e que muitas pessoas, como eu, né, a gente não consegue desabafar. A gente não consegue chegar numa roda de amigos e falar abertamente, ah, meu filho foi morar em São Paulo, ah, eu deixei os meus filhos irem morar com o pai porque eu tava sem condições financeiras. Gente, a gente é crucificada, né? Então, a gente não consegue desabafar. E através das minhas experiências, eu consigo desabafar, porque de certa forma eu sei que aí do outro lado tem outra pessoa que muitas vezes eu consigo fazer essa pessoa se sentir melhor. Então, isso pra mim é a minha cura, sabe? É bom eu poder fazer algo bom, sabe, pro mundo. E poder confortar outras mães e dizer assim, calma, respira. É um dia de cada vez. Você vai chorar, chora bastante. Não se culpa. É um dia de cada vez, né? As crianças estando bem é o melhor. E eu criei um hábito também que eu quero compartilhar com vocês. E provavelmente aí na casa de vocês têm, a mãe de vocês tiveram com vocês, é de guardar umas lembranças numa caixinha, sabe? Eu comprei as caixinhas de papelão, então eu guardo lembrancinhas das crianças, roupinha, a do Akian tem coisinhas da creche, quando ele ia na creche, que ele morava comigo, que foi quando nós morávamos com a minha mãe, dele teve uma época, acho que foi um mês, né, que ele conseguiu ir na creche. Ele não se adaptou muito bem. Aí tem momentos, né? Tem fotos, tem as ultrassom, então tem coisinhas assim de lembranças, né? Que toda mãe faz. E eu criei um hábito muito, muito, muito legal que me ajuda pra caramba, é escrever cartas. Eu escrevo cartas falando com eles. Então eu falo, eu coloco o dia, eu digo como tá a minha vida naquele momento, o que eu tô pensando, o que eles estão fazendo também naquele momento, né? Quantos anos eles têm. E eu vou guardando essas cartas. Futuramente, quando eles tiverem um discernimento, eu entrego. Eu entrego essas cartas para eles. Então é uma forma que eu encontrei para me sentir melhor e para fazer eles se sentirem mais especiais também. Porque eles vão entender assim que mesmo que eu não estava lá, eu estava junto com eles, eu sabia o que estava acontecendo com eles, eu me importo com eles, então eles vão se sentir bem quando eles lerem essas cartas, eu tenho certeza disso. Então eu sempre escrevo, né? Então
Eu faço pro Akiel e pro Lu também. Então é uma forma minha de daqui pra frente deles lerem, eles saberem das minhas emoções, das minhas dificuldades, o que eu passei, o que aconteceu, qual é a minha história, porque eu não sei muito da história da minha mãe, não sei muito da história da minha avó, não sei muito da história da minha bisavó. E era coisas que eu gostaria de saber. Então eu acho que assim eu vou estar fortalecendo as nossas raízes. O que foi, Lu? O Lu quer atenção, gente. Então era isso. Eu espero muito poder ter ajudado alguém através do meu relato, através do meu vídeo. Eu vou aí atualizando vocês de como os meninos estão. Podem deixar. Quem tiver aí um assunto que queira que eu fale, algum relato que queira que eu atualize, porque eu já fiz vários relatos, é só deixar aí nos comentários, tá bom? Curte esse vídeo, compartilha. Mamãe, tu tá me chamando? Mamãe? Tá bom, gente? Beijão pra vocês e até o próximo vídeo.